Oi, 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 bem-vinda a mais um podcast da Pontes de Amor Criança em Foco, um espaço de troca, conhecimento e histórias inspiradoras para pais profissionais que lidam com crianças e adolescentes de histórias difíceis. E hoje nós vamos falar de um tema muito delicado e extremamente importante, que é suicídio. E para esse tema está aqui Sara Vargas, uma grande amiga e Olá, que Anne. tem aí tanto conhecimento para compartilhar com a gente. Tudo Obrigada por ter bem? vindo. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui falando sobre esse assunto que nos é tão caro, né, e que a Uhum, gente precisa tanto conversar, que não é fácil conversar sobre isso, mas a gente precisa falar com sobre isso. certeza. Sara, então, apesar de ser tão famosa, conta pra gente quem é Sara Vargas. Eu sou Sara Vargas, eu sou uma mulher casada com o Rodrigo há quase 30 anos, sou mãe de 4 filhos, o Lucas, a Jéssica, a Kelly e a Kathleen. Eu sou uma das fundadoras da Pontes de Amor. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, graduada em direito, sou especialista em terapia familiar sistêmico construtivista e psicodramática, e tenho estudado bastante as questões do trauma e seus impactos na vida de crianças e adolescentes que vêm de histórias difíceis nesses últimos anos. Isso é um resumo bem resumido, né, Sara? Mas então, vamos falar desse tema, né, que é um tema tão importante dentro da saúde mental e dentro da sociedade também, e é um tema que envolve muitos mitos e preconceitos. Acho que a gente poderia falar um pouco, começar a nossa conversa por aí. Sim. O primeiro mito que me chama a atenção é justamente, quando as pessoas olham para o que a gente está fazendo aqui agora e fala: "Por que que vocês estão fazendo isso?". Porque há um mito de que se a gente falar de suicídio, que se a gente falar sobre suicídio, a gente vai estar incentivando o suicídio. E é Uhum, exatamente o contrário. Quando a gente fala, quando a gente traz luz a essa temática, a gente está mitigando chances de cometerem suicídio. Então uhum, esse é um dos mitos. Outro mito que é muito comum, Anne, é achar que só quem tem um transtorno de saúde mental, quem tem um diagnóstico é que comete suicídio. Esse é um uhum. outro grande mito. Sim, Situações adversas podem vir sobre a vida de qualquer um e podem trazer um grau de desesperança, de sim. afetar a identidade dessa pessoa e o seu senso, né, de valor, de futuro, de uma tal forma De que ela esperança, de né. esperança, exatamente, trazer uma desesperança tão grande Uhum. que ela pode ser capaz de pensar ou até de tentar ou cometer Aham, em suicídio. situações diversas, até isso vamos dar um pouco de exemplo, né, assim, desemprego, Sim, perda a financeira, morte de morte. alguém que era importante, Uhum. principalmente quando essa morte acontece de forma trágica, Sim. né, inesperada. Divórcio dos pais pode Uhum. trazer uma desesperança muito grande para a criança, para o pré-adolescente, adolescente. Então são vários fatores, né. Eu acho importante falar sobre isso, Sara, porque é justamente entendendo que essas situações elas acontecem na vida e que por isso também falar de prevenção, porque à medida que essas situações acontecem, as pessoas podem cuidar da saúde mental, né, nessas Exatamente, circunstâncias também, né, e não às vezes exatamente. banalizar algumas coisas como: "Ah, eu supero, ou não dou conta disso sozinha", às vezes não É, dá, né. exatamente. Outro mito que existe é que cão que ladra não morde. Quem fala que vai cometer suicídio está só querendo manipular, está só querendo chamar atenção, mas não vai fazer. Isso é Uhum, um outro mito, isso não é verdade. Então, assim, esses são os principais mitos que eu me recordo agora, Anne. E uhum, eu posso começar contando uma história de alguém claro. que a gente acompanhou de uma certa forma, uma adolescente que tinha perdido um dos pais de forma trágica e ela entrou numa depressão muito profunda, porque foi algo inesperado, trágico, e ela começou com uma ideação suicida muito forte, muito forte. E então chega um momento em que apresentam uma proposta dela se envolver com um projeto social, até um projeto da Pontes de Amor na época. E ela ficou meio assim, ela não queria ir, mas uma amiga incentivou e tal, e ela foi. E fazer parte desse projeto social começou a trazer um senso de valor, um senso de esperança,
um senso de identidade muito maior, Uhum. e isso transformou. E no final daquele ano de projeto, ela deu o depoimento dela e não teve quem não chorasse, né. Então o que eu estou querendo falar é que quando a pessoa que está correndo risco, né, de fazer algo contra a sua própria vida, ela é acolhida, ela é incentivada e ela adere a alguma coisa que a tira dessa zona de conforto, a esperança existe. Uhum. Então essa nossa conversa aqui, ela é muito importante, porque Uhum. ela realmente pode transformar a realidade de vida de alguém. Sim, e acho que quando você fala, né, de quem fala não faz, é muito o contrário, a gente precisa muito do cuidado, porque se a gente só ignora, "Ah, não vai fazer, não vai fazer", você às vezes, por medo da do tema, né, acho que as pessoas é justamente por Uhum. dos mitos que você trouxe, né, por não pra com medo de ficar falando, com medo de trazer isso como algo pra à tona e a pessoa realmente acontecer, mas é o contrário mesmo, né, é ter realmente uma escuta ativa, é realmente ajudar essa pessoa a falar sobre isso, sobre que ela pensa sobre isso, que ela está idealizando sobre isso, É, para justamente trazer a promoção da vida, né. exato. Eh A morte por suicídio é uma das piores mortes que a gente pode ter dentro de uma família, né, Uhum, porque traz um misto de tristeza, de alívio, pode trazer alívio se era uma pessoa que tinha um transtorno de doença mental, de saúde mental muito grave e que vivia ameaçando, e às vezes as pessoas da família se tornavam reféns dessa situação. Então é duro lidar com essa dualidade, né. Então, ao mesmo tempo que eu sinto dor, eu posso sentir um certo alívio, mas eu sinto raiva, eu sinto vergonha. Então são muitas sensações juntas, impotência, impotência. culpa em alguns casos. Culpa, exatamente. Então, são muitos sentimentos juntos que fazem com que enfrentar essa morte seja muito difícil. Eu me Uhum, lembro que o velório mais difícil que eu já fui na minha vida foi de uma, na verdade, eu fui para apoiar uma amiga, que era bem mais nova, e ela era muito amiga dessa jovem que cometeu suicídio. E eu vi que ela precisava de um apoio naquele momento, naquela hora, a mãe dela não podia ir junto com ela por questões de trabalho. Eu falei: "Não, eu vou com você". E havia um silêncio sepulcral naquele velório. Se uhum, ouvia, assim, um mosquitinho voando, e a mãe, a gente percebia, assim, que ela estava literalmente muito dopada, né, com óculos escuro desse tamanho e com roxões, porque na véspera havia tido uma briga que gerou até uma luta corporal dessa nossa, filha com ela, e logo depois a filha vai e comete suicídio. Então é caramba. uma situação extremamente dramática, e essa temática, ela me chama a atenção, Anne, porque eu não sei se isso acontece só comigo, mas na minha vida, eu já tive várias pessoas à minha volta que ameaçavam ou que tentaram suicídio. Então Uhum. é um tema que não está longe da gente, Não, não ele está aqui mesmo. do lado, Sim, né, e a sim. gente precisa estudar, a gente precisa Uhum. conversar, a gente tem que deixar esse preconceito de lado e falar sobre suicídio. Exatamente, exatamente. Acho que quando você propõe falar sobre isso, tanto por essa experiência próxima de contatos, mas também nesse lugar profissional, a gente está aqui para levar esperança, né, sabe. A Exatamente, gente não está aqui para estigmatizar, pelo contrário, a gente quer ampliar e trazer essa esperança e trazer essa exato. promoção de saúde, Você sabe que né. até na hora de eu escolher a roupa para eu falar desse tema, eu pensei de colocar uma blusa preta, eu falei: "Não, eu não vou colocar uma blusa preta, eu vou colocar uma blusa Aham. clara", porque nós estamos falando de um assunto em que nós queremos gerar esperança, nós queremos Sim, colocar ferramentas nas mãos das pessoas, porque nós queremos falar de vida e não de exato, morte. exato. E só que é isso, né, é junto, É né, junto, é é uma junto. dualidade. É. Aham. Você comentou de, né, de adolescentes, mas me conta, crianças e adolescentes cometem suicídio? Anne, cometem. Os dados são aterrorizantes. Uhum, Fizeram um estudo de 2011 a 2022, no que diz respeito a crianças, adolescentes e jovens que cometem suicídio e que cometem automutilação. Houve um crescimento anual nesse período, de crianças e jovens que cometem suicídio de em média 6% ao ano.
Então olha a diferença de 2011 para 2022, um Aham. número extremamente maior. Quanto à questão de automutilação, esse aumento teve em média, por ano, no mesmo público, 29%. Uhum. Então, é algo assim que tá, como eu falei, não tem como não estar perto de nós. Aham. Tá muito presente na sociedade. Hoje, no Brasil, a cada dia, 3 crianças entre 10 e 14 anos cometem suicídio. Caramba, É um número é muito muito alto, alto, muito alto, extremamente de alto. só entre 10 a 14 Aham, anos. aham. Então não dá para a gente negar, a gente tem que sair desse É, negacionismo, a sim. gente precisa, cuidar daqueles que estão à nossa volta, né, porque quanto mais as coisas vão acontecendo, mais elas vão se normalizando, e isso Aham. é muito perigoso. Uhum. Então quanto mais as coisas vão acontecendo, mais eu tô vendo que meu colega do lado está se automutilando, mais eu tô vendo que eu fiquei sabendo do caso de uma menina da escola tal que cometeu suicídio, e eu estou vivendo uma fase extremamente difícil da minha vida, será que não seria melhor eu morrer do que eu enfrentar isso tudo, né? Será que essa Uhum. dor aqui eu estou dando conta de lidar com isso? Nós precisamos sim, prestar Sim, atenção nesses que estão à nossa sim. volta. E quais são então, as os sinais, digamos assim, que de comportamentais, emocionais, que crianças e adolescentes podem emitir e para serem identificados e acolhidos? Certo. São vários sinais e não quer dizer que eles precisam apresentar todos. O sinal Uhum. mais gritante é quando a criança ou adolescente fala sobre morrer. Fala que seria melhor eu não estar aqui do que eu estar. Eu estou causando sofrimento para vocês, melhor que eu não existisse. Ou eu não estou dando conta dessa dor, eu estou achando que essa dor está me matando por dentro e por que que Deus não me leva logo? Esse tipo Uhum, de fala, a gente precisa tomar uhum. muito cuidado. Mas nem sempre as coisas são tão as claras. Alguns dos sinais são justamente atitudes que começam a ser destrutivas. Então, automutilação, bulimia, anorexia, dificuldades no sono ou só quer dormir, ficar muito trancado no seu mundo, muito trancado no seu quarto, parar com as relações sociais, né, então eu não quero mais ver meus amigos, eu não quero mais ir nos almoços de família, eu quero ficar na minha, uma resistência muito grande a tudo que remete à relação, tudo que remete à vida, né. Então esses são os principais sinais que a gente precisa estar Uhum, atento, né. Então, muita atenção quanto a uma depressão profunda, muita atenção quanto à ansiedade extrema, né. Quando a criança ou adolescente, ele começa a viver dores tão fortes que levam ele a pensar em acabar com a sua própria vida, ele vai dar sinais. uhum, Mas é importante também a gente entender por que que esse adolescente ou esse jovem, ele chegou a esse ponto. É porque ele não ama viver? Não, não é isso. É porque a uhum, dor é tão grande que ele não está conseguindo lidar com isso. uhum, Então, como nós já comentamos várias situações que podem levar, né, a ideação suicida, então, quando eu estou vivendo uma dor muito forte, eu posso me perder e eu não sei mais quem eu sou diante daquele quadro. Por exemplo, se eu perdi o meu pai num acidente de carro e eu era a princesa do meu pai, eu sempre tive uma relação muito favorável com meu pai. Minha relação com minha mãe sempre foi mais conflituosa. Eu vou perdendo o senso de quem eu sou. Eu vou perdendo agora a esperança de ter uma relação tão legal quanto a que eu tinha com meu pai. Então agora eu vou viver num mundo onde as pessoas não me compreendem direito, essa dor que está aqui dentro de mim eu não consigo superar, ela está muito grande. Era o meu pai que me dava força, porque meu pai era, dentista e o meu sonho era ser dentista que nem ele, agora quem que vai me apoiar nos meus sonhos? Então uhum, agora eu estou sozinha. Então esse tipo de pensamento começa a ficar muito forte. Então a gente tem uma crise de identidade, a gente tem uma crise de autoestima e a gente tem uma crise de prospecção para o futuro. Eu não consigo mais uhum, prospectar para o futuro. uhum, É como se minha vida tivesse parado naquele momento. uhum, Isso pode acontecer com outras situações, né, principalmente crianças mais novas ou adolescentes no começo da adolescência, até mais para o final, mas principalmente esses são mais vulneráveis quando há um divórcio dos pais. E muitas vezes os divórcios eles vão acontecendo de uma forma meio calada. Os pais não têm uma relação legal, mas o filho não percebe que a situação está tão grave e de repente
pá, acabou. Agora meu pai foi para um lado, minha mãe foi para o outro, muitas vezes essa relação fica conflituosa demais, né, e esse filho não consegue lidar com isso. Então, de Uhum. novo, ele vai sofrer na sua identidade, no seu senso de valor, porque se meus pais me amassem mesmo, eu poderia, ser a causa para eles permanecerem juntos, entende? Isso pode Uhum. ser uma ideia que prevalece na Muitas cabeça deles, fantasias aí, as né, da criança. fantasias, exato. E aí ela fica travada e ela não consegue mais, prospectar para o futuro. Uma outra coisa que é muito comum é as notas escolares despencarem, né, porque se eu tô abalado em tudo isso, eu não consigo aprender, eu não consigo mais me dedicar aos estudos. Então, muitas vezes a gente tem meninos que até tinham notas boas e as notas despencam, né. Então tudo Uhum, isso são sinais de alerta. uhum. E o que que faz diante desses sinais? O que que seria a ajuda para esse nesse momento? Então, primeira coisa, Anne, é conversar sobre isso. É perguntar abertamente para essa criança ou para esse adolescente: "Escuta, como é que você tá? Eu posso te ajudar? Eu tô vendo que você não tá bem. Você tem tido pensamentos de morte?" "Nossa, Sara, mas é muito difícil perguntar isso, mas tem horas que é necessário, tem horas que é necessário." Eu me lembro uma vez, durante a pandemia, eu estava conversando com uma adolescente que os pais, estavam muito preocupados com ela e eu fiz uma videochamada com ela, uma família da Ponte chamou. E essa adolescente devia ter na época uns 14, 15 anos, e eu fui direta, né, e quando eu perguntei: "Escuta, você tem tido pensamentos de morte?" E ela não conseguiu responder, mas as lágrimas começaram a correr, quer dizer que ficou evidente, né. Uhum, E aí eu perguntei, eh, se tinha alguma coisa que poderia acontecer na vida dela, que pudesse trazer um pouquinho mais de alegria. E ela falou: "Eu queria muito um pet." E aí eu fui conversar com esses pais eram reativos, assim, eles não queriam ter um pet dentro de casa e tal, ainda mais na pandemia, né, que você estava uhum, bem recluso e tal. Mas aí a gente conversou sobre essa questão, essa possibilidade de ter um pet, eles deixaram, e esse pet realmente trouxe muito mais vida uhum, para aquela adolescente, trouxe uma mudança, né. Então, uhum, assim, converse sobre o assunto diretamente, encontre, por mais que você tenha resistência, mas encontre caminhos que podem trazer esperança, que podem trazer vida, que podem trazer, vontade de viver. Ao se responsabilizar por aquele pet, ela tinha alguém para cuidar, uhum. né, então isso trouxe um Sim. desejo de vida para ela. O que mais a gente deve fazer? A gente precisa procurar ajuda. Então, se essa criança, se esse adolescente ainda não está sendo acompanhado em terapia, é muito importante que seja, Sim. né, porque muitas vezes eles não vão conseguir conversar com os pais ou colocar para fora aquilo que eles precisam, mesmo porque nós pais não somos preparados para isso. Mas Uhum. existem profissionais que são preparados para isso, e aí Com estão certeza. os psicólogos, os Uhum. terapeutas para acolherem essas crianças e esses adolescentes. Outra coisa é ficar em alerta mesmo. Aham. Evitar de deixar essa criança, esse adolescente sozinho, eh, evitar de deixar objetos cortantes ao alcance dessa criança, Uhum. evitar de deixar remédios ao alcance dessa criança ou desse Uhum. adolescente, né. Então tomar os cuidados que a gente pode. Nós nunca conseguimos evitar todo e qualquer, Sim, risco, sim, mas aquilo que está ao nosso alcance nós devemos fazer, com né. certeza. Então eu creio que esses pontos são muito importantes, Anne. Sim, com certeza. E como fica a família, né? Fico pensando aqui, né, a gente tá falando desse sofrimento do indivíduo, que é extremamente difícil para eles, até para entender o que que ele está sentindo e o que que ele faz com isso, e isso vai exigir sim, de pessoas que cuidem, né, como a gente tá falando aqui, né, de pessoas que Uhum. vão olhar para onde para o ambiente que ele tá, retirar coisas, levar para um tratamento, mas como cuidar desse cuidador, né, dessa pessoa, ou dessa família, ou dessa rede, enfim, né, porque precisa de não é só uma pessoa, né, não dá Não. para ficar na mão só de uma mãe, por exemplo, precisamos de pessoas, de cuidadores, mas aqueles mais próximos também sofrem, né, emocionalmente, que a gente já falou, talvez até só pela própria ideação já começa a se sentir culpado, falhos, e precisam realmente tomar atitudes. Como você sugere, assim, esse cuidado com o cuidador? Então, é muito comum as pessoas que são responsáveis por essa criança, que estão convivendo com essa criança ou com esse adolescente ou esse jovem, terem um mix de sentimentos, né. E eu queria falar um pouquinho sobre esses sentimentos que vêm. Primeiro é medo, pavor, né. "Puxa, e se acontecer mesmo?", né. Esse sentimento de medo, de pavor, ele vem, acompanhado de um sentimento de raiva. Mas, caramba!
eu faço de tudo por essa Uhum, pessoa, e o tudo que eu faço não é o suficiente, né. uhum, Então isso traz raiva, traz frustração, traz vergonha, porque eu ouvi de uma mãe agora, essa semana, que o filho dela ia começar a participar de um grupo de jovens, um grupo de oração, de estudo bíblico de jovens, e que esse grupo é um grupo da igreja onde eles frequentam. E ela falou assim: "Pois é, e lá ele vai ter oportunidade de se abrir. Meu Deus, o que que ele vai falar?". uhum, E aí eu fui conversando com ela, eu falei: "Mas você não tem que se preocupar com o que ele vai falar. Vocês são uhum. ótimos pais. Agora não basta ser o jeito da gente parentar, como que ele está conseguindo digerir isso tudo? Como Sim, que ele está recebendo isso tomara que ele tudo?". fale, né. Tomara que fale, exatamente, porque ele vai estar se sentindo num ambiente seguro, onde ele Sim, pode colocar para fora. Então eu percebi muito medo e vergonha daquela mãe, aham, do que pode vir. aham, Porque claro, dentro de 4 paredes tudo acontece, gente. aham, Quem nunca errou com filho que atire a primeira pedra, uhum, né. Mas então vem muito desses sentimentos, Anne. E quando realmente acontece o suicídio, a vergonha é gigante, ah, é um mix de sentimentos de novo, né, de às vezes de alívio, porque, eu lutava tanto tempo para que ficasse vivo, e agora eu me tornei refém desse caso, então isso é outra coisa, os pais muitas vezes entram, como reféns nessa história, e esse aham, lugar não é legal, aham, ele não é bom. Pais, por favor, se você está se sentindo refém da situação, procura ajuda, converse com alguém do seu tamanho, né, se for preciso, procure ajuda profissional, porque nós não podemos ficar reféns. Tem até um versículo, sabe, Anne, que fala que o medo da morte é o que nos escraviza. Então, quando eu tenho muito medo da morte, eu vou ficando paralisado, eu vou ficando uhum, escravo daquela situação. Então, eu vejo que existem pais que vão aceitando desaforo, que vão aceitando, má criação dos filhos, que vão aceitando tudo dos filhos, porque acham que se eles, contrariarem, qualquer tipo de contrariedade pode ser a gota final sim, para que esse filho suicide. E não é assim. A gente não pode, trazer tanta insegurança para esse filho, porque filho precisa de afeto, mas também precisa de limites, com precisa de certeza. regras, precisa de disciplina, né. Aham, O afeto tem que estar, assim, recheado de afeto, sem dúvida, mas esse outro lado da disciplina, das regras, ele não pode ser deixado de lado, senão esse filho vai se sentir mais inseguro ainda. E a gente está uhum, achando que está ajudando e a gente está sim, piorando essa sim, situação, né. Então eu creio que esses pais precisam ter pessoas de confiança, do tamanho deles, com quem eles possam conversar. Muitas vezes esses pais vão precisar de ajuda profissional também, porque não é fácil uhum, lidar com isso no dia a dia. uhum, Quando nós estamos falando de processos mais longos, né, porque existem casos em que é uma situação pontual, houve uma tentativa ali, houve uma ideação durante esse tempo, mas aí passa e a criança ou adolescente continua com a sua vida e aham, pronto, aham. acabou. Porque Mas é um outro estigma, né, pensar que ele fez e nunca mais vai quer dizer, que vai fazer para sempre, né, e sempre, vai que ficar sempre vai estar em nunca risco. vai ter essa segurança. Esse é um outro mito, É, exatamente. Mas existem casos, e não são poucos, em que isso perdura, em que a sim, criança e o sim. adolescente vive altos e baixos, com muita frequência, né. Sim, Então, isso é extremamente desgastante para esses é, pais. Esses pais exatamente. precisam ter um ambiente de acolhimento, eles precisam ter um ambiente onde eles vão falar das suas dores, dos seus medos, dos seus sentimentos, né, Aham, então isso é muito necessário. sim. Uma outra coisa é a básica regra do avião. Coloca o oxigênio primeiro em você, para depois colocar sobre aquele que você cuida. Se você não se enxergar nessa relação, se você não, se validar nessa relação, vai ser muito complicado, você não vai conseguir ajudar o seu filho, o seu parente, o seu querido do jeito que você quer. Uhum, Então, descubra o que que é bom para você. Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de fazer oração, de ouvir músicas, tem gente que gosta de ler a Bíblia, tem gente que gosta de nadar, tem gente que gosta de dançar. Então faça algo que te uhum, desestresse. "Ah, mas eu não tenho ninguém para ficar com ele", dá um jeito, você precisa ter uma rede de apoio, né. "Ah, uhum, mas eu sou mãe sozinha, eu sou um pai sozinho", você tem que ter uma rede de apoio, uhum. né, você precisa cuidar de você, coloca essa máscara em você. Sim, sim. Então na minha opinião, esses são os principais É, conselhos. você vai falando, eu me lembrei de um caso de uma mulher que eu atendia, e que ela ia, né, o tratamento dela era para outras questões, mas ao decorrer do processo terapêutico com a filha
tem uma tentativa. E é muito você foi falando eu fui me lembrando aqui o quanto que realmente, assim, ela ficou muito brava, Sim. né, uma família que realmente dava de tudo e feliz, e ela fala: "Cara, ela quebrou meu padrão de família", sabe. Uhum. De: "Olha, não é assim, a gente vive bem, o que que falta, né". E agora vergonha até de falar: "Nossa, mas eu vou encontrar com as minhas amigas, as famílias elas são perfeitas". Não, sabemos que não, mas ela se sentiu a única família com um grande problema, e muito nesse sentido: "Agora minha vida parou, eu vou ter que ficar em função dela o tempo todo aqui". Então muitas e ao mesmo tempo o medo, né, então assim, foi Uhum. um processo, de um tempo a gente falando sobre isso, a filha ficou super bem depois, fez tratamento, enfim, e estabilizou super, mas muito difícil para essa mulher mãe, né, uma mãe jovem, assim, de dar conta desse quebra do ideal, né. Uhum. Uma quebra do Exatamente. ideal e de algo que é tão sério, obviamente, né, assim, que dá um Claro. medo, assim, será que ela ficava: "Será que ela melhorou mesmo?", né, já tinha passado um tempo, "Será que ela tá boa mesmo? Será que eu Sim, posso confiar em deixá-la sozinha? sim. Mas eu vou ficar a minha vida inteira aqui, como mas ela já tá fazendo tal coisa", então muitos sentimentos, né, assim, misturados e que esse espaço, né, terapêutico ali foi importante para ela poder falar coisas que ninguém se importaria ouvir perto dela, sabe. Sim. Aham. Se ela falasse isso para o marido: "Nossa, eu tô cansada de ficar aqui". Nossa, que mãe, né, que mãe ruim, né, e que no espaço terapêutico ela podia falar esses sentimentos contraditórios, Aham. sem ser julgada, né, para ser realmente pelo Exatamente. contrário, para ser acolhida e ressignificar isso da melhor forma possível. Exatamente. E é isso, Anne, há uma quebra de ideal muito grande quando a gente começa a viver esse tipo de problemas, né. Uhum. É muito necessário ter esse espaço de acolhimento, É, muito claro, necessário, claro. porque esse lance da grama do vizinho ser sempre mais verdinha que a minha, né, também é outro ideal ridículo, né, que a gente carrega. Então existem espaços de acolhimento, eu quero aqui deixar, né, que tem o CVV, o Centro de Uhum. Valorização da Vida, né, onde você pode entrar em contato com eles, e são espaços, assim, de conversa, de escuta, né, de acolhimento. Eu já ouvi casos em que, a pessoa estava tentando suicídio e ela tinha um vínculo terapêutico muito bom com a psicóloga, e ela foi falando com a psicóloga, e a psicóloga foi segurando a onda com ela por videochamada, até que um dos pais pudesse chegar até o local e dar socorro. Então, assim, se a gente não conta com uma Sim, rede, né, com pessoas confiáveis, realmente o pior pode acontecer. pode, pode. E aí é isso, né. Eu costumo dizer isso, que, ele tentou sem querer, assim, por exemplo, tomou pouquinho remédio, senão nem queria morrer. Cara, se ele erra eu falo assim, se ele erra, dá muito ruim, né, assim, ele não sabe o que que é o Exatamente. pouco, o que que é o muito, né. Tá bom, ele pode até não estar no momento não querer morrer, porque muitas das vezes, quando eu converso com algumas pessoas, eu falo: "Você quer morrer ou você quer mudar a sua realidade?". Uhum. Porque às vezes o desejo de morte é assim: "Eu não estou feliz com essa vida, Exato. mas eu quero uma outra vida", né, Uhum. então é confundido ainda com o desejo de morrer com "quero uma vida diferente, eu não estou feliz nessa vida". Uhum. E aí a gente vai trabalhando ali também no processo terapêutico essa construção. Então o que que a gente pode fazer pra melhorar essa vida? Porque eu estou Sim, entendendo que você quer viver, então a gente vai contando para essa pessoa que de verdade ela quer viver e ela quer uma vida melhor, exato. né. Então essa ressignificação é extremamente importante É. para isso, para a gente poder valorizar a vida, para trazer perspectiva, para trazer futuro, Vai né. construindo a esperança, né, que Exatamente. está totalmente Aham, destruída. sim. É muito legal. É isso, Sara. Algo mais que você acha que é importante trazer, assim, de conhecimento, de informações? Então, converse, converse com sua família, não converse só quando a crise vem. A gente tem Uhum. o hábito muitas vezes de só conversar sobre alguns problemas, sobre alguns temas, desculpa, quando a crise já está instalada. Sim. Converse sobre isso, né. Uhum. Então deixe que seus filhos falem, converse sobre automutilação, converse sobre, distúrbios alimentares, converse sobre como eles têm visto isso ao redor deles e como eles se Aham. sentem em relação a isso, né. Sim. É muito importante a gente ouvir os nossos filhos, muito mais do que a gente falar. Eu Aham. vejo que muitos pais, eles são muito rápidos em falar, em dar sermão, em querer saber tudo. Saia desse lugar de sapiência, né, de sabe tudo, e ouça seu filho, ouça o Uhum. que seu filho quer falar para Sim. você. Eh,
Eu só te interrompendo, porque eu me lembrei de algo que eu acho que também é importante a gente trazer, quando você vai falando dessa menina, né, que se engajou com o projeto, que também é algo que eu sempre estimulo muito, mas independente até da temática dessa temática, se tiver manifesto ou não, mas às vezes os filhos estão muito apáticos também, né, só em Exato. jogos, estão ali aquela vida muito sem propósito, muito inútil mesmo ali, né. Isso, E principalmente nessa adolescência, criança não, porque criança a gente vai estimular a brincar, vai estimular a viver, né. Mas se a gente está falando então de prevenção à vida também, eu estimulo muito que os pais, a descobrirem com esse filho algo que ele engaje coletivamente, seja o aham, esporte, seja cultura, né, ou mas também trabalhos voluntários. Eu exatamente, acredito muito que eles se engajarem com realidades, que eles poderem realmente, efetivamente ver ali uma mudança, uma contribuição deles na vida de exato. outras pessoas, sair desse lugar muito ensimesmado que eles vivem, né, às vezes até nesse conforto demais, que vai ficando apático, é tão confortável que vai ficando sem graça, né. Pra que eu vivo mesmo? Para ficar aqui jogando videogame, só para ir para a escola, né. Então, ampliar essa noção de vida, de propósito do adolescente, ele salva vidas e ele promove vidas, né, e promove saúde. Eu acho que a gente está falando de uma conversa e de trazer para esse adolescente o que ele precisa Exato, realmente, né. exato. Então, é muito legal quando a família se engaja junto, né. É, com Eu fico certeza. vendo tantos projetos sociais legais. Se engajem, né, Sim, sim, saiam da sua zona de conforto, sim, tragam sentido para essa vida, que muitas exatamente. vezes está meio sem sentido. Mas eu Sim. queria deixar uma última Deixa uma mensagem. mensagem, Sara, agora. Gente, a base de tudo, e é o que a gente tem falado, né, ao longo dos podcasts que a gente tem gravado, é o relacionamento, é o vínculo, é o afeto. Então, invista tempo de vida com o seu filho. Invista tempo de vida fazendo coisas que seu filho curte. Afinal de contas, nós adultos somos os mais flexíveis da relação. Então vamos curtir, vamos para vamos para um show de música com o nosso filho, vamos, brincar, vamos andar de bicicleta, vamos fazer trilha de bike, vamos, pra cachoeira, vamos jogar war, vamos jogar truco, né, fazer aquilo que nossos Uhum, filhos gostam, né. Porque sair um pouco das telas e ter tempo intencional dessa família juntas. Isso gera vida, isso gera conexão. E tenha certeza, quando a dor estiver forte, o seu filho vai encontrar espaço em você, para que você o ouça, para que ele fale. Então, invista em relacionamento, invista em conexão. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Viva uma vida viva com seus filhos. É exatamente isso, né, Sara. Muito obrigada por essa Obrigada, mensagem Anne. final, por todo o conhecimento compartilhado, por ousar falar sobre esse tema com a gente. E você que nos acompanhou até aqui, se você gostou, eu sei que você gostou, deixa um comentário, encaminha para outras pessoas e também siga a Pontes de Amor no Instagram, @pontesdeamor.com. No YouTube, vai lá também, ativa o sininho para você ficar sabendo quando esse vídeo e outros vão aparecer para você. E também queremos que você siga Famílias Ponto Raras, que é o espaço que nos cede aqui com tanta dedicação, que somos tão gratos. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Até a próxima.